é de Deus. Deus vai falar ao seu coração nessa manhã. Salmo 73. Bendito seja o nome do Senhor. Vou tentar ser o mais breve possível, não te cansar, não te enfadar. Mas eu quero pelo menos ler esse capítulo inteiro. Que tem crente que só lê Bíblia no domingo, né, irmão? Tem que aproveitar. Salmo 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, não são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio lhes espreme. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus e entendi eu o fim deles. Certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. E você diz amém por essa palavra. Senhor, fala conosco, Pai, nessa manhã. Que a tua palavra venha encontrar o nosso coração como uma terra, meu Pai, preparada para germinar e dar muitos frutos. Que a palavra que vai ser lançada nessa manhã venha encontrar a nossa vida, venha encontrar o nosso rumo, nos dá destino, nos dá propósito e glorifica o teu nome, Pai. É tudo que nós te pedimos nessa manhã, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Se você pode, dar um aplauso a Jesus aí bem forte. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus que ama se relacionar. Quando houve no céu uma revolta, quando houve uma rebelião, um anjo foi afastado do relacionamento de Deus. Deus, ele fez um plano perfeito, decidindo criar um homem, imagem e semelhança dele. E nesse homem ele não colocou a obrigação do homem fazer o que ele queria, não. Deus colocou algo chamado livre-arbítrio, para o homem decidir, para o homem escolher, fazer as suas decisões enquanto está na terra. Mas o desejo de Deus é que esse homem, quando eu falo homem, eu estou me relacionando a mulher e o homem. Quando esse homem está na terra, ele pode decidir se vai se relacionar com Deus ou não, se ele vai estar perto de Deus ou não. A Bíblia diz que quando Deus faz Adão, quando ele tira a Eva ali de Adão da costela, Deus, ele descia na viração do dia e se relacionava com o homem. Deus ama se relacionar.
Deus ama ter relacionamento com as pessoas. Esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que quando Deus coloca o homem na terra, Deus dá a ele governo, autoridade, domínio. Ele agora tem poder sobre as coisas que estão inseridas na terra. É tão interessante que Adão ele vai conseguir nomear todos os animais. Tem gente que tem 2 cachorros e um gato e não consegue colocar nome. A gente tem 4 filhos e tem dificuldade de colocar nome. Mas imagina um Adão colocar nome em todos os animais. Isso é fruto de relacionamento com Deus. E o relacionamento gera governo. O governo gera autoridade. Todas as vezes que eu perco o governo de uma situação e eu perco a autoridade da situação, é porque eu parei de me relacionar com Deus. Porque o relacionamento, a presença de Deus na minha vida me gera autoridade, me gera governo. A Bíblia diz que Adão ele colocava o nome nas coisas, nos animais, e ali ele tinha autoridade sobre aquilo. Observe, ele tinha tanto governo porque ele desfrutava de um relacionamento com Deus. Deus descia para se relacionar com ele. Deus se apresentava para se relacionar com Adão e com Eva. E eles desfrutavam desse relacionamento. Até que um dia o pecado adentrou. Até que um dia o pecado tomou conta do coração dos dois. E ali Deus agora, o que ele fez? Se afastou. Pastor, Deus se afastou sim. Naquela mesma hora o homem começa a perder o domínio, começa a perder o governo. Só que Deus decide restaurar o relacionamento. Então o próprio Deus desce na terra atrás de Adão. Mesmo ele estando em erro, Deus vai atrás dele. Vou falar isso de novo. Mesmo ele estando no pecado, Deus vai atrás dele. Mesmo ele estando em falha, Deus vai atrás dele. Mesmo ele virando as costas para Deus, Deus vai atrás dele. Mesmo ele se escondendo de Deus, Deus vai atrás dele. Eu não sei para quem eu estou pregando nessa manhã, eu não sei a tua condição, mas Deus está dizendo: eu estou indo atrás de você, eu estou indo atrás de você, porque eu quero me relacionar com você, eu quero ter intimidade com você, e esse relacionamento vai gerar governo na tua vida. Pega na mão desse vizinho e fala assim: Deus quer ter um relacionamento com você. Não, mas fala forte, fala: Deus quer ter um relacionamento com você. Olhe para mim, Deus desce. E para Deus se relacionar, o próprio Deus vai sacrificar algo no altar. Eles estão se sentindo com vergonha, porque eles estão nus. Deus ali agora vai sacrificar o animal, vai tirar a pele do animal e vai cobrir. E vai o quê? Vai cobrir o homem e a mulher. Olha como é que Deus é tão acolhedor. Olha como é que Deus quer relacionar. Ele não foi apontar o pecado, ele não foi apontar o erro, ele foi cobrir o pecado. Ele foi cobrir o erro, para que você possa se voltar para ele. Logo Adão entendeu que sacrifício é uma das maneiras que faz eu me aproximar de Deus. Quando existe sacrifício, eu me aproximo do Senhor. Isso não mudou. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sacrifício. Tome a sua cruz, sacrifício, e siga-me, seguir ele, sacrifício. Quando existe sacrifício, eu tenho um relacionamento com ele, e quando o relacionamento volta, a autoridade volta. Quem está comigo, diga amém. Eles começaram agora a comunicar com seus filhos, dizendo: meu filho, você precisa aprender a sacrificar, porque toda vez que você pecar e sacrificar, você vai se aproximar de Deus, você vai estar mais perto do Senhor. Ali agora vai nascer Abel, Caim, e eles aprenderam, eles ouviram que o sacrifício atrai o Senhor. A Bíblia vai dizer que Abel e Caim vão oferecer sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso. Porém, um sacrifício de um foi aceito, de outro não foi aceito. Ao ponto que de um Deus se conectou e ao outro ele se afastou. Deus vai se apegar ao sacrifício de um e rejeitar o sacrifício do outro. Por quê, pastor? Tem princípio. Não é só sacrificar, mas é sacrificar o melhor para o Senhor. Não é só fazer, mas é fazer da melhor forma para o Senhor. Não é fazer de qualquer jeito, não. É fazer o melhor para o Senhor. Ali os dois irmãos entraram em crise. Um matou o outro, você conhece a história. Naquele momento, um se afasta do Senhor. Ele vai caminhar errante pela terra. A Bíblia diz que Deus coloca uma marca nele. E essa marca, agora todos que chegavam perto dele não conseguiam matar, não matava ele. Eu não sei que marca é essa.
eu não sei o que o Senhor colocou, mas ao ponto da pessoa olhar e falar, não posso matar essa pessoa. E ele foi fugir, ele começou sendo errante pela terra, ele fugiu e saiu aí sem ter uma direção. A Bíblia vai dizer que a partir de Caim, as suas gerações futuras, um homem vai agora aparecer na história, e ele vai criar, a criação, eu estou falando da base bíblica, ele vai criar aquilo que é instrumentalidade. Deus, ele ama o louvor, Deus ama a adoração, Deus, ele tem paixão com os louvores, Deus tem paixão com a musicalidade. E quando eu falo de musicalidade, não importa o ritmo, não importa, o que importa é a mensagem que está sendo entregue através daquela música, através daqueles instrumentos. E o primeiro homem da Bíblia a criar esses instrumentos está escrito em Gênesis capítulo 4, coloca para mim, Gênesis 4 versículo 21, Gênesis 4 versículo 21, diz assim: e o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Tem uma tradução que diz, esse é o pai dos instrumentos, da música. Esse começou agora a cantar, a tocar, ao ponto que Deus olhou lá do céu e falou, peraí, isso aí está chamando minha atenção. Tinha sacrifício que atraía Deus, mas agora um homem descobriu uma outra coisa que atrai também a presença de Deus. O que? O louvor. Quando alguém está louvando, Deus, ele olha e fala, eu preciso estar mais perto, eu preciso me conectar, né? Eu preciso estar mais próximo. Então eles descobriram que tanto o sacrifício quanto os louvores atrai a presença de Deus, atrai um relacionamento com Deus. Pastor, Deus não tem isso no céu? Claro que tem. A Bíblia diz que lá tem pessoas, anjos que estão diante dele, os anciãos estão diante dele dizendo, santo, 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 toda a terra está cheia da tua... Ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa do nosso louvor, mas ele viu uma maneira de entrar e se relacionar com o ser humano. Como? Através dos louvores. É por isso que uma área muito atacada na igreja se chama louvor. Por quê? Porque eles sabem que o louvor prepara o ambiente para a palavra de Deus se manifestar. É por isso que o louvor vem antes da palavra, porque o louvor quebrando o coração, o louvor liberta. A Bíblia diz que aonde o Senhor está, aonde os louvores estão sendo entoados, ali Deus habita. Salmo 22, verso 3, Deus habita no meio dos louvores de Israel. Não é de qualquer povo, é do povo escolhido, é do povo chamado, é do povo selecionado. Ele está dizendo, eu habito no meio desse povo. Quando eles começam a entoar canções, quando eles começam a levantar as mãos e adorar, a minha presença invade aquele lugar, a minha presença toma conta daquele lugar. E o pecado não tem força, e o erro não tem força, e a depressão não tem força, e a angústia não tem força, porque a presença dele vem. E quando a presença dele vem, milagres começam a acontecer. Eu não sei se você está aqui, se você consegue levantar as suas mãos, diga adoração para ele aí, diga que você o ama, diga que você o adora. Vai, eu vou te dar 30 segundos agora, abre os seus lábios e adore ao nome dele. Só o sacrifício, mas também os louvores vai atrair a presença de Deus, o relacionamento de Deus. Eu estou dando essa volta para chegar onde eu quero pregar, e vai ser rápido. Quando as tribos se unem, estão unidas, a tribo de Levi fica responsável agora por liderar a adoração de Israel. Eles são encarregados agora de preparar um nível de adoração aonde Deus vai se manifestar, aonde Deus vai se apresentar e Deus vai se relacionar com o homem. O tempo passa, chega o tempo dos reis. Um rei vai aparecer, o nome dele é Davi. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Davi. Davi é conclamado rei por toda a nação. Recebe 3 unções, espera o tempo certo, ele toma posse do governo. Quando ele toma posse do governo, quando ele vai começar, ele fala assim, eu não posso começar sem a presença de Deus neste lugar. A arca, que era símbolo da presença de Deus, tinha sido roubada pelo inimigo. Davi agora levanta uma equipe de pessoas para trazer a presença de Deus de volta. Quando ele vai mandar trazer a presença de Deus de volta, ele não toma o cuidado certo, porque não é só atrair, tem a maneira certa de atrair a presença de Deus.
Ele manda pessoas com cavalos, com bois, coloca a arca da aliança, que era o símbolo da presença, em cima de carros de boi. Quando eles estão carregando, a arca vai cair, ela vai pender para um lado. Uzá, um dos sacerdotes, quer ajudar para não deixar a arca cair. Quando ele coloca a mão, ele é fulminado, ele morre. Redobre a atenção. Quando ele morre, as pessoas se assustam, a notícia chega até Davi. E alguém fala: Davi, essa presença não é boa não, essa presença mata. Eles ficam apavorados com a situação. Davi fala: então não traz agora não, coloca em qualquer lugar, deixa ela em qualquer lugar aí, mas não traz ela para cá não, que eu não quero morte aqui não. Eles vão escolher a casa de um homem chamado Obed-edom. Quando fica na casa de Obed-edom, a história vai dizer: eu estive lá em Israel, eu pisei nesse lugar. Ele escolheu, a casa dele era uma casinha muito simples, só que ele escolheu o melhor lugar da casa para colocar a arca da aliança. E quando ele coloca essa arca da aliança no melhor lugar, ele começa a honrar, a família começa a honrar. A Bíblia que diz que em 3 meses, Deus mudou a vida de Obed-edom, da sua casa, da sua família. Tudo que ele tinha foi abençoado. A notícia chegou para Davi: Davi, essa presença não só mata, mas essa presença também, ela abençoa. Oh glória. Aí ele fala: então traz para cá, traz para Jerusalém, porque eu preciso da presença. Só que agora nós vamos fazer da forma certa. Como? Não coloca nos carros de boi, coloca em cima do ombro. Você está comigo aqui? A presença não vai ser colocada em coisas, a presença vai ser estabelecida na nossa vida e nos nossos ombros. Nós somos portadores da presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que na medida que eles caminhavam 6 passos, eles sacrificavam a Deus de Israel. Lembra que eu disse que o sacrifício atrai Deus? Lembra que eu disse que o louvor atrai Deus? Eles davam 6 passos e sacrificavam ao Senhor. Eles davam mais 6 passos e sacrificavam ao Senhor. Foi um dos maiores sacrifícios da Bíblia. Eles caminharam uma distância longa percorrendo, e a cada 6 passos sacrifício. Quando eles começaram a entrar em Jerusalém, Davi não se conteve. A Bíblia diz que Davi agora, olhando para a arca da aliança, entrando para dentro de Jerusalém, ele desce, ele vai para o meio do povo. Os soldados, eles cercam ao redor da arca. Ele em volta, ele começa a dançar, ele começa a bailar em volta da arca. Quem está olhando fala assim: esse rei é louco, esse rei é maluco. Daqui a pouco a gente começa a tocar uma música. E Davi começa a dançar, ele começa a bailar no meio do povo. A sua esposa está na janela. A Mical olha e fala assim: ele não pode fazer isso, ele é o rei de Israel, como é que ele se rebaixa nesse nível? Só que Davi entendeu que sacrifício e louvor atrai presença. Davi já tinha entendido que sacrifício e louvor atrai. E quem tem a presença tem governo, quem tem a presença tem autoridade. Ele falou assim: eu não vou perder a chance. Eles já estão sacrificando, chegou a hora de louvar. Davi começa a dançar, Davi começa a bailar, e naquele momento ele não para. Agora escute, enquanto ele está dançando, a história vai dizer que eles vão cercar Davi. Os seus valentes vão cercar em volta de Davi da arca, para que ninguém chegasse perto. Um menino pequenininho vai furar o bloqueio, os valentes da Davi vai furar o bloqueio. Quando ele fura o bloqueio, ele começa a dançar junto com Davi. Esse menino começa a dançar junto com Davi. Quando um soldado vai para tirar, ele fala assim: não toca nele, deixa ele dançar comigo. Quando nós vamos ler quem é esse menino, o nome dele é Asaf. É só alguém que se tornou o músico oficial de Jerusalém, o líder oficial da adoração em Jerusalém, tanto nos tempos de Davi, quanto nos tempos de Salomão. Ele começa agora a dançar com Davi. Davi vê nele pequeno, uma unção é derramada, uma unção alcança Asaf. E Asaf agora, quando ele abre os seus lábios para cantar, ele atrai a presença do Todo-Poderoso. Só que o sacerdócio era só dos 20 anos aos 50, não podia passar disso. Era só dos 20 aos 50. A Bíblia vai dizer que ele cumpre o seu sacerdócio. Mas quando ele chega com 50 anos de idade, que ele vai se afastar para que outro entre no lugar dele. Quando ele para a adoração, ele entra em uma crise. Eu disse que ele entra em uma? Não, você não está comigo. Ele entra em uma. E quem é que nunca entrou em crise? E quem é que nunca, mesmo adorando ao Senhor, mesmo estando no altar do Senhor, nunca entrou em crise? Quem é que nunca passou por uma crise?
A crise dele é tão pesada que ele confessa no Salmo 73: eu quase me desviei, eu quase me afastei. Eu estou pregando para pessoas que a crise está tão pesada, que está pensando em sair, está pensando em fugir, só que você não vai fugir da posição que Deus te colocou, você não vai se afastar do ambiente que Deus, Ele colocou você, porque tem algo para tratar, tem algo para fazer, e pode ter certeza, daqui a pouco o nome dele vai ser glorificado. Pega na mão desse vizinho, me ajuda a pregar, fala assim: fica tranquilo, a crise vai passar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Olhe para mim, pastor, o que ele faz? O texto diz no verso 3: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Quando ele foi para casa, ele falou assim: peraí, não vale a pena servir a Deus? Aquele camarada que é ímpio, aquele camarada que não honra a Deus, que não louva a Deus, não sacrifica a Deus, ele está melhor do que eu, ela está melhor do que eu. Ele começou a ter inveja da saúde dos ímpios, ele começou a ter inveja da prosperidade dos ímpios. Ele começou a olhar e falar assim: não é possível, eu que servi a Deus a minha vida inteira, estou louvando Ele a vida inteira, estou enfermo, estou doente, estou sem recursos, sem dinheiro. E aquele ímpio que esqueceu de Deus, nunca louvou a Deus, nunca fez nada para Deus, está prosperando, está crescendo, está avançando. Ele começou a entrar em crises. E quem nunca teve crise, quem nunca passou por momentos de dificuldade, quem nunca passou por momentos de luta? Eu me lembro um dia, a gente estava na construção da igreja aqui, minha prima ficou enferma, foi para o hospital, eu tinha que estar aqui todos os dias, demorei a ir ver ela, fui ver ela na quinta-feira, ela cresceu comigo, era igual a irmã, cresceu comigo. Na quinta-feira eu fui lá ver ela, quando eu volto, chego em casa na sexta-feira, ela está morta. 1h eu estou enterrando minha prima, 3h eu estou aqui no altar. Crise. A vontade era de sair correndo, a vontade era de sair, porque ela é tão nova, da minha idade. Por que aconteceu isso? Tem adolescente que não está te honrando, e o Senhor não matou, mas ela estava aqui na tua casa, na tua presença, um doce de menina, e o Senhor permite ir embora. Alguém falou assim: para onde você vai? Eu falei: tem que ir para a igreja, hoje é culto. Mas você está machucado, a vida não importa, eu tenho que ir para a igreja. E eu vim para a igreja dilacerado, coração partido. Quem nunca enfrentou crise? A pergunta era: por que o Senhor permitiu isso acontecer? Está preparado aí, meu irmão? Teve um dia que eu estou, véspera do Inflame 2020, na semana eu fiz uma cirurgia na boca, não podia falar direito, não podia pregar. Aproveitei que ia ter o congresso, eu não ia falar, falei: vou fazer a cirurgia, recupero e estou pronto na semana que vem. Domingo que antecede, quarta-feira que antecede o Inflame, vem um rapaz aqui da igreja, me procura, fala: pastor, estou passando muito mal, não estou legal. Eu falo: vamos orar, pandemia, vamos orar, vai acontecer um milagre. Domingo ele não vem na igreja, me manda mensagem: pastor, não consigo ir na igreja, tenho que ir para o hospital. Ele vai para o hospital. Quarta-feira eu recebo a notícia: pastor, Thales morreu. Eu falei: como? Novo. Eu falei: Senhor, por que, Senhor? Eu fui à tarde lá na casa dele, não podia falar. A mãe dele sentada numa cadeira, eu fiquei do lado dela. Que só não precisa falar nada, só ficar do lado. Apertei a mão dela firme. Ela segurou minha mão e falou assim: pastor, eu amo muito o senhor, mas nunca mais eu piso lá. Nunca mais eu entro na igreja. Eu segurei a mão dela e falei assim: calma, calma, calma. Pastor, crise. Vim embora, fazer o culto da noite. Não tinha força, não podia falar. Coloquei uma pessoa para pregar no meu lugar. A igreja em silêncio absoluto. Não tinha alegria, não tinha nada. O culto acaba, parecia que era um clima de velório, e era mesmo.
Fui para casa quinta-feira, já 3 dias sem dormir. Em 5 dias eu perdi mais de 10 quilos. Crise. Na quinta-feira eu falo, vou desligar meu celular, porque eu preciso dormir. Amanhã começa a conferência, sexta-feira, e eu preciso descansar. Senão, quando eu vou para desligar o telefone, o pastor que ia pregar na sexta-feira de São Paulo me liga e fala assim: olha, meu filho entrou em crise aqui, está no hospital, eu não posso ir pregar. Eu falei, meu Deus, quem que eu coloco agora? Eu não posso pregar. Aí eu fiquei desesperado, tentei alinhar com um, com o outro, não consegui. Falei, vou desligar, amanhã eu resolvo. Na hora que eu fui para desligar o telefone, a segunda notícia: pastor, o pai do Thales também não suportou, morreu. Morreram os 2 de Covid, um na quarta, outro na sexta. Eu fiquei sem chão. Era 3 da tarde, eu não sabia se ia ter o evento ou não. Falei, não vai vir ninguém na igreja. Entrei para o escritório, fui orar, e eu só chorava. E eu perguntava a Deus, por quê? Por quê? E quando você começa a perguntar a Deus por quê, alguém fala, não pode perguntar por quê. Claro que pode. Jesus na cruz perguntou, por que me abandonaste? Por quê? Eu quero saber o porquê que eu estou vivendo isso. Eu quero saber o porquê que eu estou passando por isso. E Deus em silêncio, Deus não falou? Crises. Eu posso citar diversas crises aqui que eu conheço, filhos aqui da fé. Lembra um dia que o Mateus me ligou, ele e a Bruna enferma, doente no hospital, o médico falou, vai morrer. Pastor, vai lá. Eu falei, meu Deus. A gente ia lá, orava, voltava para cá, falava, Deus, por que está acontecendo isso? Crise. Você vai ter diversas crises. E o problema da crise é que a gente começa a entrar num nível de comparação. Eu começo a me comparar com o ímpio. Aí eu olho e falo assim, por que no ímpio não acontece isso? Só que o problema da comparação qual é? Eu comparo o que é bom dele com aquilo que é mal meu. Eu comparo a qualidade dele com o defeito meu, nunca vai dar certo. Você sempre vai se sentir inferior. O Asaf entrou numa crise terrível. No final de sua vida, ele já está com 70 anos de idade. Aí ele diz, olha, eu entrei numa crise que eu comecei agora a achar que o ímpio era bem sucedido. Eu comecei a achar que o ímpio que prosperava. Até no dia que eu entrei no templo do Senhor, eu preciso que você entenda isso aqui, para terminar. No dia da inauguração do grande templo, onde Salomão construiu, eles prepararam tudo. E precisava de alguém para conduzir a adoração, o louvor, porque o louvor atrai a presença. Eles olharam para um, olharam para o outro e falaram assim, não pode, tem que ser alguém melhor. Alguém levanta a mão e fala assim, olha, eu conheço um, já passou a época dele louvar, mas eu sei que quando ele abre a boca, a glória desce. Quando ele abre a boca, o céu desce. Quando ele começa a louvar, estender as mãos, o céu se manifesta. Quem é ele? O nome dele é Asaf. Vai lá chamar ele, mas ele está em crise, não tem problema. Vai lá chamar ele, não, mas ele está doente. Vai lá chamar ele, porque quando ele abrir os lábios e louvar ao Senhor, a crise vai passar. Eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo aqui, ó, você só precisa me adorar, você só precisa me louvar, porque essa crise vai passar, essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar. Oh meu Deus do céu, a Bíblia diz que eles mandaram chamar Asaf agora vai para o templo. Quando ele entra, ele já está velhinho, 70 anos. Ele levanta as mãos. Ele começa agora a regir a adoração. A Bíblia diz que quando ele começa a regir a adoração, uma glória toma conta da casa. A gente chama de Shekinah. Uma fumaça começa a tomar conta do templo, ao ponto que as pessoas começaram a cair. Tamanha era a glória de Deus. Logo as crises de Asaf, quando ele entrou no templo e começou a adorar, ele mesmo confessa dizendo, olha, eu quase me desviei, eu quase me afastei, eu quase me perdi, eu quase abandonei, até que eu entrei no santuário de Deus, e eu entendi o fim daquele que é ímpio, eu entendi qual é o fim deles. Eles estão em lugares escorregadios, parece que eles estão bem, mas não estão, parece que estão seguros, mas não estão, parece que são fortalezas, mas não são. Eu sim estou guardado
debaixo da mão do Todo-Poderoso. Eu sim estou protegido, eu sim sei aonde eu vou passar a eternidade, porque eu não serei condenado, eu não serei lançado no inferno, eu estarei adorando aquele que é digno de louvor, de adoração, de glória, de honra. Ele diz: quando eu entrei no santuário, eu entendi, quando eu louvei, eu entendi. Deus está dizendo: a sua dúvida cai hoje, porque nesse ambiente as crises vão se dissipar, as crises vão se dissipar, e o meu nome vai ser glorifica. Quem está comigo reage nesse lugar. Deixa eu ler para você Salmo 73, versículo 17 e 18. Termino. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Sabe essa pessoa que você fica mirando e fala assim: nossa, está mais próspero, nem honra a Deus. Olha lá, tem a vida toda bagunçada, está prosperando, está com saúde. Eu estou aqui numa luta, numa prova. Ele fala: um dia que eu entrei no santuário e comecei a louvar esse Deus, eu vi o fim deles. Eu vi o fim deles. Ele diz, 18: certamente tu tu colocaste em lugares escorregadios. O ímpio um dia está aqui, uma coisinha, ele vem para a lona, só que ele não consegue se levantar mais. Nós estamos aqui, um dia vem para a lona, mas o Deus que está conosco fala: fica de pé de novo, levanta de novo, caminha de novo, eu te dou força de novo, eu te dou graça de novo. Oh, glória! Alguém está comigo nesse lugar? Olha o que ele diz: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Ele está dizendo: no final eles serão lançados em destruição. Então não compare a sua vida com a do ímpio, não compare a sua vida com quem não tem aliança com Deus. Compare a sua vida com quem vai para o céu, com quem vai adorar Jesus. Nós estamos em uma segurança. Ele continua dizendo assim, é lindo isso aqui, ó. Versículo 23: todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. Jesus nunca prometeu que nessa terra a gente não teria aflição, pelo contrário, ele falou assim: você vai passar por muitas aflições, mas eu só quero uma coisa de você: tem de bom ânimo. Quando você achar que não aguenta mais, eu vou te pegar pela mão e falar: caminha mais um pouco, anda mais um pouco. Ah, pastor, mas é tanta luta nessa terra. Caminha mais um pouco, anda mais um pouco. Pastor, é tanto choro nessa terra. Caminha mais um pouco, anda mais um pouco. Pastor, estou sofrendo tanto. Caminha mais um pouco. Ah, meu irmão, Deus está falando com alguém nessa manhã. Esse choro não é em vão, essa luta não é em vão. Mas para de se comparar com ele, porque o final deles é a perdição e a destruição, mas o seu final será recebido em glória. Recebido em glória. Os anjos vão voar, Jesus vai aparecer e falar assim: vinde benditos de meu Pai, vindes à morada eterna. Aqui não haverá mais choro, aqui não haverá mais lágrima, aqui não haverá mais sofrimento, porque passou, a aflição passou. Eis que eu faço nova todas as coisas. O Pai está dizendo para alguém: o choro é passageiro, meu filho, essa luta é passageira, essa crise é passageira. Então não fique olhando para o ímpio, porque o final deles é destruição, mas o seu não, o seu é em glória, o seu é em glória, o seu é em glória. Fica de pé, fica de pé. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Crises. Crises. E quão grande é o meu Deus, e cantarei. Você pode adorar comigo, vai. Erga a tua voz. E todos hão de ver. Erga a tua voz. Erga as tuas mãos aos céus. Diga para a crise isso, diga. Diga isso, vai, quão grande
E quão grande é o meu Deus. Vai! E cantarei. Erga a tua voz nessa manhã. Erga a tua voz nessa manhã. O louvor atrai a presença. O louvor atrai a presença. E onde a presença está, o governo volta, a autoridade volta. Diga quão grande, quão grande. E quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. E todos hão de ver. Segura, fecha os teus olhos. No meio dessa crise, tudo que o Pai quer é ver um louvor dos teus lábios. No meio dessa luta, tudo que Ele quer é que você louve ao nome dEle. Quando você louva, meu irmão, você atrai a presença dEle para esse lugar. Se está difícil, louve Ele. Se está difícil, adore Ele. Se está em crise, adore a Ele. Essa crise vai passar e o nome dEle vai ser glorificado. Pai, eu oro para cada pessoa que entrou nesse ambiente, nesse lugar. Pessoas que entraram em crises existenciais, crises financeiras, crises sentimentais, familiares, profissionais, crises da saúde. Olha, tantas pessoas no nosso meio com tantas crises. E às vezes o inimigo vem soprar que o ímpio está melhor do que nós, mas não está. Eles estão em lugares escorregadios, mas nós estamos na rocha que é Jesus. Eles estão em lugares de destruição, nós estamos em ambiente de glória que é a tua presença. O que eu te peço, meu Deus, que essa semana o Senhor visite cada um, acompanhe cada um nesse lugar, e por onde eles passarem todos vão saber que há um Deus grande na vida dele, que há um Deus grande na vida dela. Nós estamos aqui, meu Deus, dizendo, quase me afastei, quase me desviei, quase me perdi, até que eu entrei no santuário e contemplei a tua glória, a tua beleza, a tua santidade, e descobri, eu estou em um local seguro, eu estou guardado, eu estou protegido. Se você também está, aplauda Ele, reage nesse lugar, faz barulho aí, Bereia!